Logo depois veio a moda Império. A moda Império veio com Napoleão Bonaparte. A esposa dele, assim como aconteceu com Maria Antonieta, não, a esposa dele não era aloprada, mas a esposa dele pesou o poder dela pela roupa. Ela mostrava, fazia questão de mostrar o poder dela pela roupa que ela vestia. Então ela continuou com o mesmo design, que era o decotezinho meio redondo, meio quadrado, a manguinha meio bufantezinha, sem anágua, com uma cauda leve. Então ela continuava usando isso, porém de forma muito mais refinada. Então ela usava brocados, usava detalhes na roupa. Já veio o dourado, aí voltou o vinho, voltou o roxo, aí voltaram essas cores. Por quê? Como Napoleão estava imperando, então tinha um novo império. Então ela podia usar as cores do império. Então ela fazia questão de usar isso. E as roupas dela eram lindíssimas. Ou a gente não falou filmes do Rococó. Junto com o do... Gente, filmes do Rococó é Maria Antonieta, não tem como. Já falamos, então, Maria Antonieta. É o próprio filme de Maria Antonieta. Não tem outro exemplo melhor, assim. Qualquer uma das versões, né? Tá? Porque Maria Antonieta, se não me engano, já tem 3 versões de filmes. Qualquer um dos 3 é uma ótima referência. Porém, um deles é em preto e branco, então, né? Não dá pra ter muita referência de cores. Mas os outros 2 são coloridos, então vale a pena ir atrás deles. Voltando a Napoleão Bonaparte. Moda Império. Sim. Então ela começou a usar cores muito mais fortes, começou a usar algumas sobreposições. Eram muito bonitas as roupas da esposa, da rainha, até o divórcio deles. Não, mas antes de divorciar, ela continuou se vestindo muito bem. Então as mulheres, claro, continuaram seguindo o caminho dela e voltaram a vestir as cores proibidas pela Revolução Francesa. Essa foi a maior mudança, assim, em questão de filme de Napoleão Bonaparte. Eu não lembro de nenhum filme assim que fale dessa época. Nem filme, nem série. Ela não sabe mais lembrar eu. Ou você assiste mais série do que eu. Mas de Império? Não. Só se for... Não. Napoleão? A gente vai atrás dos filmes de Napoleão. É o que dá pra indicar, só. Porque agora pensando, eu não consigo pensar nem em filme da Disney. Né? Dessa época. Gente, eu tô olhando aqui porque, né? Aqui tá só na pesquisinha aqui básica pra lembrar e tal. Na verdade, eu tô passando aqui pra ela, tipo, de vez em quando falando, tipo, então, tá aqui, gente. Né? A gente tá falando aqui toda da moda feminina e falando da masculina. Que coisa. Nem me toquei disso. Porque se fosse falar de moda masculina, ia ter que contar até o medieval. Porque a roupa deles mudou pra caramba. A gente tá falando da época. Tanto homens quanto mulheres. Vai mudando, né? Tipo, o que vai diferenciando é que desde o início do masculino começa a túnica e vai encurtando. E vai colocando um legging. Tipo, não é legal meia. É sério! Vai aquelas calças que vai até no o mais triste é que é verdade. Eu coloco imagem junto com o feminino pra vocês acompanharem. Esse é o mais triste, é verdade. Isso era bem triste. E o pior, não era só encurtando, vinha sainha também. Não, o pior era você ver a braguilha alheia, né? Ninguém queria olhar a braguilha alheia. Porque, gente, eles não usavam calça preta. Não existia calça preta, era branco, tá? Era branco. São poucas vieram as pretas, mas eram brancas bem tochadas, tá? Branca, e naquela época, por exemplo, medieval, eram coloridas. Vermelho. Não, mas essas coloridas eram por causa dos feudos. Os feudos é lá em 400. Sim, bem na Idade Média. Medieval. Sim, porque nesse início a gente não falou porque até que não batia tanto para as mulheres, mas para os homens até que tinha interferência dos feudos. Era muito dividido, não era tanto em reinos, era em feudos. E tinha o rei e os senhores feudais. O maior exemplo que vocês têm dessa divisão de feudos é Game of Thrones. As famílias. Ali tá falando muito de famílias, mas aquele sistema das famílias era um sistema de feudos, tá? Era a mesma coisa, não tem diferença. Só que aí na bandeira, em vez, por exemplo, os Targaryen tinha o dragão vermelho com fundo preto? Os Targaryens? Não sei.
Não lembro, gente. Eu gosto de Game of Thrones, mas não sou tão fã doida assim, não. Mas, tipo assim, em vez de ter aqueles símbolos, tinha os símbolos também, muitas vezes, mas era mais pesado em cores, né? Então... Vermelho, azul, branco... Se vocês repararem, por exemplo, Frozen, uma aventura congelante, vocês já viram quando vai fazer a coroação da Elsa? É tudo roxo e verde? São as cores do reino, o feudo. Entendeu? Então lá eles também usaram esse sistema de feudos para identificarem as cores do reino. Então isso era muito comum entre 400 e 1200, tá? As cores. Para definir de que família você era, de que feudo você era, para ver se você era de um feudo importante ou um feudo inferior. Game of Thrones. Se você é de uma família importante ou de uma família inferior. Dá a mesma coisa, a mesma ideia. Então, a moda masculina foi mudando também de acordo com a feminina, né? Foi encurtando e foi acrescentando babados, bordados. Gente, sinceramente falando, quem já estudou história da moda, a roupa feminina era basicamente uma cópia da masculina. Os homens usavam, as mulheres usavam em seguida. Elas não criavam nada. Era sempre um espelho da moda masculina, Até do porque universo masculino. Tanto é que os esmaltes foram criados para os homens. Até porque naquela época, né? Mulher, se ela criasse, aí eu vejo. Se elas criassem primeiro, eles iam ver extremamente. Maria Antonieta, ela criou aquela nágua gigantesca de 4 metros por causa das armaduras masculinas. Então, no fim, toda a indumentária feminina era uma cópia da masculina. Infelizmente. Nada mais. Mas é sério, gente. Tanto é que tem até uma estudiosa aí de história da indumentária que ela falou, que ela lançou um livro sobre isso. Da triste realidade da indumentária feminina. A gente acha que a mulher tem o poder e tal. Não, tudo é uma cópia do que os homens já criaram primeiro, então... É uma realidade, aceita que dói menos. Que também, né, desde aquela época, que primeiro os homens tinham que usar pra depois as mulheres usarem, né? Sim, então, por exemplo, A gente, mesmo pegando deles, a gente modificou. Mas tudo era baseado na roupa deles. Quando eles mudavam de roupa, a mulher mudava de roupa junto. Mas primeiro, eles mudavam. Aí, vem finalmente, e aí depois da moda império, depois de... esqueci o nome do rei... Napoleão. Depois de Napoleão Bonaparte, a França perdeu o poder dela. Porque, tipo, o poder na Europa sempre foi rodando muito. Então ele foi da família francesa, ele foi da família portuguesa, ele foi da família espanhola. Então foi mudando muito o poder. Então, onde o poder tava supremo naquele momento, era onde ditava a moda. Antonieta era francesa, ela fez, os outros países copiaram. Então era muito assim, o país mais forte fazia e os outros países vinham copiando. Nessa época, depois do Império, depois de Napoleão, a França perdeu o poder dela da moda. E aí veio finalmente a Inglaterra. Então aí depois da moda Império veio o romantismo realmente, todo bonito, todo charmoso, todo fofo. O romantismo ele não mudou. As roupas, ele continua com as mesmas características, as mesmas cores suaves, muito rosa, muito... marrom, claro. Sim, um rosa envelhecido. Agora não era mais aquele rosa bebê, era um rosa envelhecido. Azul claro, amarelo. Sim, mas era tudo nesse tom mais envelhecido, não era tão chamativo, igual era na corte de Antonieta. Era tipo, que Antonieta usava amarelão, rosão, azulzão, verdão. Ela não usava nada tão... Rebobina. Ela não usava nada tão fofo. Ela usava coisas bem extravagantes, mesmo com a chemise de la Reine. Só pela chemise de la Reine ser uma chemise de la Reine, ela já era aloprada. Sim. Então o romantismo ele continua nessa sutileza de cores, de bordados que eram mínimos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!